Boa noite a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui é o pastor Itamar, a Deusira, o Daniel, a Caliandra e a Aquilei. E neste momento nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo para cultuarmos ao Senhor e meditarmos na sua palavra. E eu convido você a fazer o mesmo, a se unir conosco. Nós vamos cantar alguns cânticos, os cânticos não vamos transmitir, logo em seguida meditaremos na palavra do Senhor. Antes de tudo, vamos orar, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Santíssimo Deus, nós te invocamos, rogamos que a sua presença viva e real seja conosco, com nossa família aqui e com aqueles que estão do outro lado, em suas casas, com a tua igreja que está reunida em teu nome neste momento para ouvir a tua palavra e também dedicar a ti o coração como oferta agradável diante de ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, santifica-nos para a glória e honra do teu nome. Por meio de Cristo Jesus é que assim oramos. Amém. Amém. Então faça agora os seus cânticos, louve ao Senhor, para que possamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos cantar o hino Fonte Carmesim, de número 106, do nosso novo cântico, e depois o hino Ao Pé da Cruz, de número 107. Nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 18 ao verso 22. Se você tiver com a sua Bíblia, então agora é o momento de você abrir e ler conosco. Lucas, capítulo 9, do verso 18 ao verso 22. Vamos ler todos? Leiamos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém. Que o Senhor Deus seja servido por meio da sua palavra e da instrumentabilidade do pregador. Nós temos o médico amado, Lucas, escrevendo aqui sobre aquilo que ele investigou. Ele foi um grande investigador da palavra de Deus. E ele então está falando de um momento em que o Senhor Jesus consultou os discípulos, perguntou para eles: quem dizem a multidão que eu sou? E os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou talvez um dos grandes profetas antigos que ressuscitou. Aí Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês que estão andando comigo, que estão ouvindo minha palavra e estão vendo as obras que eu tenho realizado, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levantou, a voz dos outros discípulos que ali estavam, e disse: Tu és o Cristo de Deus. E há um significado extremamente forte, profundo, para estas palavras do apóstolo Pedro. Se nos colocarmos no lugar de Pedro e dos judeus ali daquela época, que estavam esperando o Messias, o ungido de Deus, aquele que seria o Cordeiro de Deus, que tiraria os pecados das pessoas. Então eles sabiam que este era Jesus, o Messias, o ungido, aquele que havia sido escolhido, que havia sido prometido, que havia de vir e veio e encarnado, ele habitou entre nós, ele é o Deus Emanuel. E então, ao dizer isso, Pedro não fala de si mesmo. E Jesus diz: você acabou de falar por obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que operou e
fez com que Pedro chegasse a esta compreensão. Pedro, ele fala estas grandes verdades, isto fica registrado na sua história. É maravilhoso podermos abrir as nossas bocas para afirmar que Jesus é o Cristo de Deus, o ungido, a salvação, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que não há salvação sem Ele e que ninguém pode ir ao Pai sem Ele. Vejam que as multidões não entendiam isso, não viam esta unção no Senhor Jesus Cristo, não viam que Ele era o Messias. Eles diziam que Ele era um profeta, diziam que Ele era Elias, diziam que ele era João Batista, até reconheciam uma nobreza, uma autoridade em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não o viam como Deus, não o viam como Messias, não o viam como Salvador. Mas os discípulos viram, e ao verem isto, declararem isso, Jesus pediu que eles, naquele momento, não falassem, porque ele ainda não havia sofrido, não havia padecido. E ele diz isso aqui no verso 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelas lideranças, pelas principais autoridades ali daquele local. Mas ele não foi rejeitado apenas pelas lideranças, pelos anciões, pelos principais sacerdotes ou pelos escribas, estes grupos de liderança. Ele também foi rejeitado pelas pessoas mais simples. Ele foi rejeitado por ricos, ele foi rejeitado por pobre, por alto, por baixo, por gordo, por magro, por preto, por branco. Ele foi rejeitado e continua sendo rejeitado hoje. Os seus ensinamentos, a sua palavra, aquilo que ele é, não é reconhecido por muitos, pois alguns dizem que ele nem Deus é. Não é? Alguns veem ele como um fantasma, dizem que ele nem, na verdade, encarnou, mas Jesus Cristo veio em carne, ele se tornou homem e ele morreu realmente ali, a morte dos ímpios, como um ímpio. Ele morreu sem ter cometido nenhuma impiedade, mas isso ele fez para salvar os que vivem na impiedade. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, ele se fez maldito para que sobre nós não haja mais nenhuma maldição. Jesus precisou morrer, era a sua missão, e ele cumpriu a sua missão até o fim. E logo em seguida você vai ver que ele fala disso. Se você observar o verso 23, ele diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus tomou a sua cruz e seguiu. Os discípulos o conheceram. Naquele momento eles não entenderam o que Jesus estava falando. Na hora da cruz também não entenderam. Fugiram quando Jesus foi preso e ele ficou sozinho, porque a mente humana não conseguia compreender tanto amor. Como pode um Deus tão santo, tão bom e tão justo morrer na cruz por nosso lugar? É assustador esta grande verdade, mas a palavra de Deus nos revela esta maravilhosa verdade. Jesus Cristo é o Messias, o ungido de Deus, aquele que havia de vir e veio, que venceu, que vive e que voltará. Esta é a mensagem que eu trago para você nesta noite. Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo voltará. Tudo o que a seu respeito foi profetizado foi cumprido. Ele cumpriu as promessas e se tornou o autor da salvação de todos os que por meio dele se chegam a Deus Pai. Glória a Deus por isso. Nós só temos que agradecer ao Senhor pela sua obra e rogar que esta obra seja feita em nós, seja feita nas nossas famílias, certo? Naqueles que ainda não confessam que Jesus Cristo é o Messias, é o ungido de Deus. Estão afirmando, ele é Elias, ele é um profeta, ele é um guru, ele é um revolucionário, ele é alguém importante, e ele sim foi alguém bom, mas no entanto não é o meu Deus, não é o meu Salvador. E se você não afirmar isso, e se você também não fizer como ele fez, tomar a cruz para segui-lo, então você não desfrutará da eternidade com ele, na glória. Porque ele mesmo diz aqui, neste texto logo em seguida, se aqueles que reconhecem que ele é o Messias não o confessarem diante dos homens e dos anjos, ele também não o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que confessá-lo, que ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, e ele é o Salvador da sua vida, ele é o Senhor, então este terá parte no reino de Deus e na eternidade. Para os que não confessam, os que não creem, o que lhes resta
é o lago de fogo e enxofre, é o inferno. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e não permita que pereçamos a morte do ímpio, mas que vivamos a vida do justo. E como arautos do Senhor, proclamemos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Deus lhe abençoe. Eu vou orar mais uma vez, concluindo este trabalho. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu, neste momento, rogo que a sua palavra encontre abrigo em nossos corações e que produza, ó Deus, aquilo que te apraz. Rogo, ó Pai, pela tua igreja aqui em Panguaçu, em Arapuá e em Macau, e por todos os que estão espalhados no globo terrestre, todos os teus santos. E rogo, ó Deus, que a tua igreja esteja guardada, esteja segura e amparada debaixo de tuas asas, como os pintinhos debaixo das asas da galinha. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a suportarmos esta aflição. Livra-nos da tua ira, Senhor, e livra também esta nação da tua ira. E livra, Senhor, as demais nações. Tenha misericórdia, compadece-te de nós. Lembra-te que somos pó e sem ti nada somos, Senhor. Nós confessamos e professamos a Jesus como Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador, como único digno de receber adoração, honra, glória e louvor. Nós, ó Deus, como tua igreja, confessamos isto, que não há salvação sem Jesus Cristo. E nele confiamos e depositamos a nossa esperança. Eu oro assim, ó Deus, para que a tua palavra, ela nos fortaleça, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. 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 Muito obrigado a todos, obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, assista com sua família, estude os textos bíblicos que estamos trazendo, leia, releia, medite, reflita na palavra do Senhor, se alimente, transforme sua mente. Se você ainda não viu este vídeo que eu fiz, Mentes Transformadas, assista lá no canal, tá? E procure viver uma vida que glorifica ao Senhor. Seja o vosso culto racional. Deus abençoe. Boa noite a todos. E a meta de like vai ser